Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, Zarpa Lovers. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso ZarpaCast. Putz, já faz um tempão desde o último episódio, né? Nem lembro qual foi a última vez que a gente postou vídeo. Realmente, esse ano as coisas ficaram muito corridas. Sem contar a greve do FSP que deixou todo mundo meio parado, né? Ou melhor, todo mundo parado, menos os servidores. Eles estavam bem agitados, reivindicando os direitos deles. E bota agitação nisso, né? E olha só como a história é cíclica, né? Enquanto a gente fala da greve aqui, me deu um déjà vu. Me lembrei de um episódio que aconteceu lá em 1917. Ah, deixa eu adivinhar. A famosa greve geral de 1917? A própria. Uma clássica. Quase como se fosse uma versão mais hardcore das greves que a gente vê hoje em dia. E por isso mesmo a gente resolveu falar sobre isso no episódio de hoje. Todas as interessantes nuances da greve de 1917. E para provar que não estamos blefando e nem falando qualquer besteira, contaremos com convidados ilustres na mesa de hoje. Somos cercados pela pesquisadora de história oral Ana Carolina Albuquerque, que escreveu um livro sobre a memória dos trabalhadores da época da greve de 1917. O professor de história da USP, Aikio Airisato, especializado em movimentos operários do início do século XX no Brasil. Bom, muito obrigado pela oportunidade de debater um assunto tão importante como esse aqui. Digo mesmo, ainda mais com um podcast tão carismático e animado como esse. Então, sem mais delongas, senta que lá vem história. Então, para começar a se aventurar pelos desdobramentos da greve geral de 1917, a gente tem que lembrar como o Brasil daquela época era, né? E ninguém melhor para enriquecer esse papo do que um doutor em história. Me diz, Aikio, começo do polêmico século XX, pós-proclamação da República, ou melhor, golpe da República, né? Como que a sociedade brasileira se organizava na época? É verdade. Foi bem atribulado. Bom, esse período é conhecido como Primeira República, ou, popularmente, apelidado de República do Café com Leite, já que o poder ficava concentrado entre as elites rurais. Enquanto isso, quem não era da elite não tinha realmente muito espaço e reconhecimento, por mais que se esforçasse muito. O que põe o conceito de democracia da época em contradição, em discussão. Falando em se esforçar pra caramba, os operários estavam começando a ganhar espaço nos centros urbanos, né? Porque com o crescimento nas indústrias, a galera das fábricas começou a aparecer mais no cenário social. E muitos desses trabalhadores eram imigrantes, principalmente italianos. A elite precisava encontrar outra mão de obra lucrativa além da escrava, já que a Lei Áurea desestabilizou a fonte econômica deles, né? Sim, realmente. Esses imigrantes trouxeram várias ideias novas consigo, como o sindicalismo, socialismo, até mesmo o anarquismo. Imagina o baque para uma sociedade brasileira que até pouco tempo atrás nem tinha abolido a escravidão direito, sempre driblando o Reino Unido com essas questões abolicionistas. Sem contar a Primeira Guerra Mundial também, né? O que deu um boost na produção brasileira, um boost para os empresários, né? Porque para os assalariados. Ah, mais horas de trabalho, menos segurança e, claro, nenhum direito trabalhista. De fato, a Grande Guerra, ao mesmo tempo em que fomentou e muito a indústria fabril brasileira, acabou gerando essa sobrecarga nas fábricas e uma pressão que, consequentemente, deixou a classe operária possessa. E é nesse cenário de exploração e da indignação do povo, somado aos ideais políticos difundidos pelos imigrantes, que a greve geral de 1917 começa a ganhar cada vez mais força. E aonde que tudo isso começou? A revolta predominou, na maior parte, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre. E o epicentro dela se deu nas várias áreas industriais das cidades, em muitos casos. Vale destacar que esse movimento teve início mesmo lá no bairro da Moca, lá na zona leste de São Paulo, mais especificamente na fábrica de tecidos de Rodolfo Crespi. Nos primórdios do movimento,
As motivações giravam mais em torno das insatisfações dos trabalhadores de uma indústria têxtil paulista, como já começamos a discutir agora há pouco, em relação à sobrecarga de horas de trabalho, além de frustrações salariais. Mas o estopim disso tudo foi mesmo depois da morte do sapateiro José Martínez durante um protesto, o que gerou uma comoção muito grande e mobilizou os trabalhadores. Esse movimento acabou tendo a adesão de diversas categorias, como têxteis, metalúrgicos, sapateiros, ferroviários. Todo mundo participou, totalizando cerca de 50 mil grevistas, além do apoio de estudantes e intelectuais. Nossa, que interessante. Sim. Ah, e assim como diversas outras greves, a fome foi um fator crucial para instigar o ódio dos revoltosos, já que o preço dos alimentos em países exportadores como o nosso aumentou exageradamente em função da Primeira Guerra Mundial. A fome, ela mexe mesmo com a gente, né? Inclusive, professor, tem um cafezinho fresco ali no canto da mesa. Fique à vontade para se alimentar durante nosso papo, viu? Ah, sim, pode deixar. Acho que eu vou realmente aceitar a oferta, hein? Bem, continuando. E aí, essa greve devia ter uns líderes, né? A galera que teve os nomes dados e tal. E pelo que eles estavam lutando, exatamente. Assim, dá para ter uma ideia, mas, né? Então, essa greve, ela teve uma organização muito forte, com várias lideranças que se destacaram. O grupo principal que tocou o movimento foi o Comitê de Defesa Proletária, formado por uma galera bem diversa. Tinha anarquista, socialista, líder sindical. Alguns dos nomes mais importantes foram o Edgar Leonot, que era tipógrafo e jornalista, o Luigi Damiani, também jornalista e militante anarquista, e a Maria Antônia Soares, que apesar de não ter muitos documentos falando sobre ela, ela estava na frente na Liga Operária do Belenzinho. Esses líderes estavam em luta por várias coisas que até hoje são muito discutidas, como jornada de trabalho de 8 horas, fim do trabalho infantil e proteção de mulheres e adolescentes. Além disso, eles queriam garantir mais segurança no trabalho, aumentos salariais e liberdade na organização sindical. Também não podia faltar a reivindicação por melhores condições de vida, como redução do custo de vida, que estava muito caro, e recontratação dos trabalhadores que foram demitidos durante a greve. Uau! É, realmente muita coisa aconteceu. Imagino só a tensão que foi. Se já senti toda a emoção de uma greve dos IEPs, que eu não. É. Imagina presenciar um estado inteiro. Já canso, assim, só de pensar. Nossa, assina embaixo. E qual foi a reação do Venceslau Braz sobre tudo isso acontecendo no governo dele? Feliz, o cara não parece nada. Olha, a resposta foi basicamente repressão pura. E o governo usou a polícia e até o exército para tentar conter os trabalhadores. Não foi só uma abordagem dura, foi violenta mesmo. Para terem uma ideia, o caso mais emblemático foi a morte do José Martins, um operário espanhol que levou um tiro da polícia em protesto no dia 9 de julho. Isso gerou uma comoção gigantesca. E, em vez de desmobilizar, acabou trazendo mais gente para o movimento. Mas dá para perceber que o governo via essas greves como uma ameaça à ordem pública e à economia. Então decidiu reagir com força, sem abrir muito espaço para negociações. No fim, o movimento terminou com uma mistura de repressão e concessões. Empresários pressionados pela paralisação econômica acabaram cedendo em alguns pontos. Por exemplo, algumas fábricas reduziram a jornada de trabalho para 8 horas diárias. Em outros certos setores, teve reajuste salarial de até 20%. Só que nem tudo saiu comprometido e muitas dessas mudanças acabaram não sendo cumpridas. Agora, se a gente olhar para além disso, essa greve foi um marco. Foi a primeira paralisação nacional de grande escala e deu mais força para os sindicatos e para as organizações de trabalhadores. O movimento operário passou a ter mais articulação e começou a ganhar projeção política. Por outro lado,
As elites empresariais e o governo reagiram com ainda mais repressão nos anos seguintes, porque ficaram com medo de que essas mobilizações trouxessem mudanças profundas na ordem social. Então, foi uma conquista muito importante, mas também acendeu o alerta para quem já estava no poder. Exato, de fato, e bem cumprimentado, colega. É aulão de história, hein? Ainda mais com esses dois figurões aqui participando. Não sabemos nem como agradecer pela presença de vocês aqui. Foi um Foi um prazer. prazer. Ficamos muito felizes pela presença desses dois e, claro, dos nossos amados ouvintes, que saem ainda mais sabidos. Que nem a gente. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que vocês ouçam, estudem e aprendam ainda mais ano que vem. Boas festas, comam muito, descansem suas mentes e corpos para o ano que vem. E até o próximo E ZapaCast. até o próximo podcast.